Oi, gente querida. Seguindo em nossas devocionais diárias, chegamos hoje ao capítulo 11 de 1 Coríntios. E aqui nesse capítulo começa uma nova sessão que lida com o culto público. Bem, o diplomático Paulo começa com um elogio, assim como ele já fez lá no início da carta. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, diz ele, e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. O elogio de Paulo aos Coríntios passa pelo cuidado e pelo zelo com que esses irmãos acolheram os ensinos dele. O termo tradições aqui não tem nada a ver com um tradicionalismo formal e morto, mas sim com o evangelho que Paulo anunciou naquele lugar. Paulo não lhes transmitiu qualquer tradição, mas entregou aos coríntios aquilo que também recebeu do próprio Senhor, como ele afirma no verso 23. O termo tradição usado por Paulo aqui no verso 2 significa simplesmente aquilo que tem sido fiel e cuidadosamente transmitido por uma geração e recebido pela geração seguinte. Fica claro pelo contexto que Paulo está contrapondo esse seu ensino pautado no Evangelho de Jesus Cristo às tradições religiosas e culturais anteriormente existentes. Tradições essas que perderam seu valor e precisam ser reconfiguradas a partir do Evangelho. Porque aquilo que valia no mundo no qual nós vivíamos como dependentes dele já não valem mais no Evangelho. Paulo, então, vai subordinar todas as relações de homem e mulher no contexto da igreja, no contexto do culto e a nova tradição, uma nova ordem, a ordem de Cristo. Assim mesmo, os elogiando, Paulo diz, mas quero que saibam de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, o cabeça de Cristo é Deus. Essa fórmula de subordinação por si só é suficiente para que muitos estejam talvez torcendo o nariz e dizendo, já vi tudo, já sei o que vem por aí. Agora ele vem com aquela conversa que o homem manda na mulher e assim por diante. Mas será que se trata aqui mesmo de um chauvinismo masculino? Ou seja, será que Paulo ensina aqui nos versos iniciais de 1 Coríntios 11 um inaceitável domínio masculino, machista? Em outras palavras, será que Paulo é mesmo um machista incurável que procura defender sua posição com uma nova tradição agora cristã? Sei que é um assunto extremamente sensível e que talvez você esteja no limite pronto para interromper essa mensagem com um clique aí no seu computador, um toque na tela do seu celular. Mas antes de fazê-lo, ouça um pouco mais. Dê uma chance para Paulo, dê uma chance para mim. Aliás, dê uma chance ao Espírito Santo falar por meio dessa palavra a você. Se não, vejamos. Paulo simplesmente apresenta aqui no verso 3 a ordem de Deus, a ordenação, por assim dizer, ou a subordinação que o próprio Deus deu às coisas criadas. Deus nos criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Já falamos disso recentemente num assunto aqui. E ele nos criou não como indivíduos independentes, mas interdependentes. Homem e mulher são equivalentes diante de Deus, ou seja, valem de valor igual. Equivalente quer dizer que um pode substituir o outro, produzindo os mesmos efeitos ou tendo igual virtude. Homem e mulher são equivalentes diante de Deus. Um não é mais que o outro, mas eles não são homogêneos, ou seja, ainda que Adão diga, ao colocar os seus olhos pela primeira vez na Eva, finalmente, exclamou o homem em Gênesis 2, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. Veja que ambos são da mesma ou semelhante natureza, mas não são exatamente iguais, são complementares.
são cooperadores, são adequados um ao outro, não concorrentes, nem competidores. Essa ordem foi dada por Deus ao nos criar dessa maneira. E não são movimentos de reivindicações machistas ou feministas que poderão subverter tal ordem. Então, por causa dessa ordem dada por Deus, é perigoso e é descabido um movimento que quer impor uma mera equalização, uma mera equiparação, igualando de forma reducionista e simplista homem e mulher como sendo a mesma coisa. Não somos iguais meramente por fazermos as mesmas coisas. Fazer as mesmas coisas não atribui valor ao que de fato somos. Por exemplo, talvez um exemplo simplista, né? Não é porque a mulher pode dirigir um caminhão como o homem o faz, que ela ganha mais valor como mulher. Nosso valor não está atrelado a nossos músculos, conhecimentos, habilidades, cargos, poder e por aí afora. Nosso valor constitucional, de natureza, dada pela criação de Deus, está na nossa subordinação à ordem do próprio Deus. E ela não tem nada de opressivo, não, essa ordem. Então, repito aqui o que Paulo escreve no verso 3. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. O cabeça de Cristo é Deus. Então, caso você ainda continua aqui comigo me ouvindo, devo dizer que é impossível nós esgotarmos o tema aqui em 5 minutos. Mas para encaminhar uma melhor reflexão sobre a questão, eu termino incluindo aqui o verso 11 e 12 desse nosso capítulo. Diz Paulo: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Sim, nossas relações no contexto da Igreja de Cristo, a partir da nossa sujeição à soberania de Cristo sobre nós, somos um no Senhor. Tanto no que se refere à nossa origem física, nos compreendemos como criaturas de Deus, quanto no que se refere à nossa nova vida em Cristo, igualmente nos compreendemos como nascidos de novo pela fé em Cristo. O que faz de nós irmãos e irmãs em Cristo? O que faz de nós corpo de Cristo, cujo cabeça é o próprio Senhor, a quem nós nos submetemos mutuamente. Amém.